Amém. Aqui é a minha segunda igreja agora, hein? Oi? Tá bom. Se eu não fosse do aprisco urbano, eu ia vir para cá. Ser membro aqui, junto com vocês. Tanto que eu vim na conferência, hein? Vim na conferência, fiquei sentado ali quietinho, só recebendo mais do que o Senhor liberou sobre essa amada igreja, amém? E sábado, o pastor Vitor vai estar lá abençoando a gente também, levando a unção sobre aprisco urbano, né? Quero agradecer a Lília, Vitor, mais uma vez, o convite de estar aqui para poder ministrar algo da parte do Senhor e abençoar todos vocês, amém? Meu irmão, Tiago, pastor Tiago, está aqui também, veio comigo. Eu sei que isso é chato ficar apresentando, né? Mas vamos lá. John Nascimento, filho da Rose Nascimento. John Nascimento, filho da Rose Nascimento, ele vai estar aqui ministrando para a gente. Ele é pastor, tem um ministério itinerante, está lá com a gente, é meu discípulo, é bênção demais. Com certeza vai ter a chance de estar aqui ministrando e abençoando a vida de vocês, amém? Assim se o Vitor deixar, né? Amém. Gente, abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 5. Hoje eu vou estar falando sobre cura da alma. Você está com o coração aberto para receber cura? Você sabia que todos nós precisamos de cura? Por isso que todo culto, todo evento, todo culto, toda reunião, é necessário a gente estar com o coração aberto, é necessário a gente ir, não perder por nada, porque em toda reunião há uma unção liberada especificamente para alguma área da nossa vida. Às vezes a pessoa fica assim, mas eu já sei o que vai falar, a conferência, o culto. Não, eu vou depois. Perde uma grande oportunidade para ser curado. Porque a unção que o Senhor vai derramar hoje, Ele não vai derramar terça-feira que vem. A unção vai ser liberada para hoje, aquilo que Ele quer tratar hoje, aquilo que Ele quer trabalhar no seu coração, no meu coração. Então, todos nós precisamos de cura. Eu preciso de cura, você precisa de cura. Por isso, há um tratamento contínuo. A palavra de Deus diz que a obra que o Senhor iniciou, Ele vai o quê? Ele vai terminar, Ele vai concluir. A boa obra que Ele iniciou em mim e em você, a boa obra, Ele está em obra. Estamos em construção. É bom a gente andar com aquela camiseta, né? Estamos em construção. Estamos em construção. O que é edificação? Construção. Nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo. Amém? Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 5 diz assim: verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Vê que ele está falando sobre enfermidade e aqui Isaías está falando sobre dores. Ele está falando de Jesus. Jesus tomou a sua enfermidade e colocou nele. Ele tomou de você e colocou nele. Ele tomou as suas dores e colocou nele. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o quê? Oprimido. Ele foi oprimido para que você não venha ter uma vida de opressão, para que você não possa ser mais oprimido pelo diabo. E quantos crentes, quantos cristãos são oprimidos pelo diabo? Quantas pessoas que entregaram, que nasceram de novo, ainda continuam sendo oprimidas pelo passado, pelas coisas que aconteceram anos atrás, quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, quando era casado, de repente se separou, foi oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Fala assim, eu fui sarado.
Para você entender, tem gente que não acredita em cura da alma, tem gente que não acredita em espírito geracional, tem gente que não acredita em cura física. Mas preste atenção, o Senhor falou que sobre si Ele levou as nossas doenças. É uma verdade, amém? Sobre si Ele levou as nossas opressões. É uma verdade? Sobre si Ele levou as nossas maldições. É uma verdade? Então, se Ele levou sobre si as nossas curas, as nossas doenças, então eu não deveria orar por cura. Mas o próprio Jesus disse que nós iríamos impor as mãos e curar quem? Os doentes. Mas Ele não levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades? Então por que nós devemos orar por cura? Para materializar aquilo que já está no céu. Para materializar aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em Efésios que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, você vai acessar as bênçãos, todas as bênçãos, não algumas, todas as bênçãos. As feridas que Ele levou sobre si para poder você ser curado, então você acessa a sua cura. Ele se fez pobre para nos enriquecer, então você acessa a sua riqueza. Ele tomou a coroa de espinho para nos dar a coroa de glória, então você acessa a tua coroa de glória. Ele levou sobre si todas as nossas tristezas para você acessar a sua alegria. E Ele também levou sobre si as nossas maldições para que você pudesse ser liberto de todas as maldições que foram lançadas sobre a sua vida quando você era criança. Alguém lançou, alguém disse que você não ia dar em nada, alguém falou que você não ia prestar, alguém falou que seu casamento não iria dar certo, chamou de burro, chamou de tudo. E ali feriu a alma. Então hoje o Senhor Ele vai estar tratando ao seu coração. A falta de perdão nos mantém em escravidão. Eu sei que eu vou estar entrando em assuntos que muitas pessoas não gostam que entre. Eu vou estar tocando em determinados assuntos que muitas pessoas não gostam. Fala disso não, porque toda vez que eu penso nas coisas que aconteceram comigo lá atrás, eu choro. Mas nós estamos num ambiente propício, seguro, para você chorar, para você liberar perdão, para você se perdoar, para você sentir o amor de Deus por você, porque não é o quanto você consegue amar a Deus, mas é o quanto você consegue sentir do amor dele por você. Nossa, vou repetir, não é o quanto você consegue amar a Deus, não é o quanto você se esforça para amar a Deus, porque você vai cansar, mas é o quanto você consegue sentir do amor dele por você. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Jesus falou assim, não foi você que me amou, eu amei você primeiro. Então você sente o amor de Deus para depois amar a Deus. Com todo o teu ser. Porque quando você sente o amor de Deus por você, por gratidão, Senhor, você começa a amar, você começa a servir, você começa a adorar, você se entrega, você abre o seu coração, você glorifica, você pula, você quer mais dele, mais da presença, você quer se relacionar com ele, você quer falar com ele, você quer respirar Jesus, você quer adorar Jesus, você quer falar de Jesus aonde você está, você quer verbalizar do amor de Deus que está em você, que está operando em você. Sabe por que muitas pessoas cansam de servir a Jesus? Porque elas tentam amar Jesus com as suas próprias forças. Eu cansei, teve um dia que eu cansei e eu me afastei.
Fiquei 10 anos longe dos caminhos do Senhor. E o Senhor do meu lado. E eu querendo sentir o amor dele. Falei, nossa, mas eu tentei amar tanto Jesus. Por que Jesus deixou eu passar por isso? Mas aí lá na frente eu fui entender. A falta de perdão nos mantém em escravidão. Presta atenção. Quando nós não perdoamos, prendemos a pessoa que nos fez mal a nós. Carregamos esta pessoa para onde quer que vamos. Em todas as conversas, sempre tocaremos no nome da pessoa ou na situação que ocorreu, dizendo: eu já perdoei, mas ele não presta. Já perdoei, mas ela não aprova. Já perdoei, mas eu não quero saber mais dele. Eu não suporto nem ver ele passando na minha frente. Mas eu já perdoei. Só que não são palavras. O Senhor não vai sondar as suas palavras. O Senhor vai sondar o seu coração. Assim, estaremos numa prisão escura, fria, podre, atraindo muitas doenças emocionais e físicas. Por quê? A gente sabe que a falta de liberar o perdão, quando você não libera perdão, você está numa escuridão, você está abrindo portas para que doenças entrem dentro de você. Olha só. A amargura, o ódio, a raiva gera câncer, feridas no corpo. Feridas no corpo. E às vezes você está pedindo oração: Senhor, me ajuda, Senhor, me cura, Senhor, entra com providência nessa área aqui, e nada acontece. Pede oração para o pastor, pede oração para quem você quiser pedir, você está sempre pedindo, mas nada está mudando. Porque o que você vai receber não vai vir através da oração, mas da liberação do perdão. Uma vez ano passado, eu fui orar por uma pastora e ela estava com úlcera nas pernas, cheia de pus, assim, abertas. Nossa, as pernas podres. E cada dia mais apodrecendo. E eu cheguei na casa dela, aí eu conversei com ela, fui sondando, contando a história. Quando que mais ou menos isso aconteceu? Quando que mais ou menos você lembra quando iniciou essas úlceras a ela? Teve alguma situação de raiva, de confusão, de mágoa a ela? Teve. A minha filha e o meu genro, eles me fazem muito mal. Eles me fazem muito mal. Aí eu falei com ela assim: mas você está com mágoas, amargura, gera doença. Ela: amarga? Eu com amargura não, eu sou uma pastora. Aí eu parei, pensei. Aí eu perguntei para ela assim: a senhora tem uma tristeza profunda? Ela: tristeza profunda, sim. Amargura não, mas tristeza profunda, sim. Falei: então vamos lá. A senhora precisa liberar perdão para a sua filha e o seu genro. Porque a senhora mesmo falou que já vieram vários pastores, várias pessoas orarem pela senhora e nada aconteceu. E eu vou ser mais um pastor a vir aqui orar pela senhora. Vamos fazer a oração de liberação de perdão para a sua filha e o seu genro? Ela: vamos. Eu fiz a oração, ela repetiu a oração. No outro dia, ela gravou um áudio falando que as pernas dela estavam secas, sem doença nenhuma, porque ela liberou perdão. Quantas pessoas morrendo de câncer por causa de mágoas, por não liberar perdão? A falta de perdão é um dos maiores problemas da humanidade. Pessoas que acham que perdoaram ou que ainda não perdoaram vivem depressão, crises de ansiedade. Vai vendo. Falta de apetite. Médicos concordam hoje que o ressentimento é uma das causas de várias outras doenças
e do câncer. Ressentimento produz fortalezas espirituais. Se não for tratada, só trará mais sofrimento à nossa vida, nos afastando das pessoas e do próprio Senhor, pois enquanto não há liberação de perdão, estamos em pecado. Vou repetir. Enquanto não há liberação de perdão, estamos em pecado. Vou repetir. Enquanto você não libera perdão para quem te ofendeu, você está em pecado. Vou repetir. Enquanto você não liberar perdão para quem te fez mal no passado, você está em pecado. Por quê? Porque você se torna um iníquo. Quem é um iníquo? Aquele que peca voluntariamente, sabendo que aquilo ali é pecado, mas não causa dor, não tem temor mais ao Senhor, e diz assim, não, eu não vou liberar perdão para ele vai continuar numa boa e eu sofrendo, mas você só está sofrendo porque você não libera ele da sua vida. Às vezes a pessoa fez tão mal a uma outra pessoa que ela nem lembra, ela não está nem aí, ela está vivendo a vida dela, mas a outra pessoa está presa ao passado, gerando doenças na alma e doenças fisicamente. Mas eu vou falar uma coisa para você, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te curar. Ele quer restaurar. Ele quer te levar para um outro nível de intimidade com Ele. Eu sei que não é fácil a gente liberar perdão, mas não é impossível. Porque o liberar perdão é pela fé. Porque no natural ninguém consegue liberar perdão, a não ser em Cristo Jesus. Pela fé, eu libero perdão para quem me fez mal. Pela fé, eu libero o meu pai, eu libero a minha mãe, eu libero o meu tio, o meu primo, aquele amigo. Eu libero o meu marido, eu libero o ex, eu libero aquele homem, eu libero aquela mulher. Eu libero, ainda que o meu coração esteja doendo, ainda que a minha alma esteja ferida, para ser curada, é necessário eu liberar perdão. É necessário você liberar perdão. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu sei que de repente você está olhando para mim, está quietinho, e o Espírito Santo já está levando você até aquela pessoa. Está levando você na sua casa, está levando você lá no passado, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era um jovem, uma jovem. Está levando lá no seu casamento, está levando seu pai, na sua mãe. Algo que de repente nem o seu marido sabe, ou a sua esposa sabe, ou os seus pais sabem. Ninguém sabe, só você. É aí que o Senhor quer quebrar essa barreira, essa muralha, para que você possa se entregar e se derramar diante do Senhor, para que você tenha algo novo da parte de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes, a dor física, você supera com um remédio ou com um tratamento, mas e a dor na alma? Você toma um remédio, faz um tratamento, você supera, mas e a dor na alma? Onde ninguém vê. Mas essa dor na alma, ela tem um remédio, ela tem um tratamento, relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais curado você fica. A palavra de Deus diz assim em Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Tem gente que fala assim, eu não sou Deus para perdoar. Você já ouviu alguém falar isso?
Eu não sou Deus para perdoar. Até mesmo um cristão, eu não sou Deus para perdoar. Nem Deus quer que você seja Ele, mas Ele deu um direcionamento. O próprio Jesus, o seu Salvador, falou: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Senão Deus não vai ouvir as suas orações. Você pode estar orando em línguas, você pode estar orando alto, gritando, você pode estar jejuando, buscando mais inteligência, 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais sabedoria. Ali clamando, indo nas reuniões de orações, orando o tempo todo, constantemente. Mas se você não liberar perdão, as suas orações não são respondidas. Elas vão até que o teto e voltam. Porque ele diz: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. E quando o Senhor ele não perdoa os nossos pecados, você se torna um iníquo, aquele que peca voluntariamente. Lembra? Senhor, mas no seu nome eu não expulsei demônios. Senhor, mas no seu nome eu não fiz sinais e maravilhas. Senhor, mas no seu nome eu não curei. Senhor, mas no seu nome eu não ganhei multidões. Mas Senhor, mas no seu nome eu não evangelizei. Eu não fui nos cultos. Senhor, eu não tomei a ceia. Senhor, mas no seu nome apartai-vos de mim. Chamam o quê? De maldito, porque você está praticando a iniquidade. Porque o Senhor ele não compactua com o pecado. Outros dizem assim: eu vou perdoar, mas eu preciso me relacionar com ele ou com ela. Tem gente que fala, né? Tá, mas eu vou perdoar, mas eu preciso me relacionar. Vamos lá. Você sabia que até mesmo na igreja você tem que saber com quem você se relaciona? Quem é uma amizade boa e quem não é uma amizade boa? Eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, ó: você não é igual todo mundo na escola. Ah, mas todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. E ela falava, mesmo na igreja, você tem que escolher. Aí eu lembro que os pais dos adolescentes, eles falavam assim: mesmo dentro da igreja, não ande com os filhos do pastor Márcio. A minha mãe falando de cá, a mãe do outro falando de lá. E a gente sabe que a gente libera perdão, mas o conquistar é natural. Quando você está namorando, iniciou ali com a sua esposa um namoro, você vai conquistando ela naturalmente, você vai conquistando ele naturalmente, mas reconquistar é diferente, é mais difícil. Uma pessoa que quebra a confiança, quando ela vai reconquistar o outro, ela quer dar presente, ela quer dar cordão, ela quer levar para jantar, ela quer comprar. Não, reconquistar, ninguém sabe reconquistar, filho. É o processo, é o entender que a outra pessoa quer que você seja diferente, quer que você seja transformado ou transformada. E é um processo que vai doendo, mas você vai cedendo, você vai deixando o Senhor te tratar, te moldar. E não é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Em Isaías 43, versículo 18 ao 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis Você sabe o que é depressão?
Depressão é quando a pessoa ela não faz o que a palavra de Deus manda fazer. Depressão é eu no presente, preso ao passado, sem expectativa nenhuma de um futuro. Eu no presente, preso aos traumas, às feridas do passado, a pessoa que me fez mal lá atrás, quando eu era criança, quando eu era adolescente. O pai, a mãe, alguém que fez mal. Uma rejeição, um abandono. Estou preso no passado. Sempre toco no passado. Ou não toco, mas está preso porque sempre lembra. Ou tenta não lembrar, porque se tocar no assunto, faz mal. Vivendo o presente. E o que você não libera, deixa o passado para trás, veja, estou fazendo algo novo. Esqueçam o que passou. Mas você só vai esquecer o que passou quando você liberar perdão. Quer ver você conseguir liberar perdão? Quando você se relaciona com o Espírito Santo. Porque o liberar perdão é pela fé. É pela fé. É no mundo espiritual. Eu libero perdão. Eu libero perdão. Mas como a gente saber se a gente tem ferida na alma? Essa ministração aqui, eu ministrei tem um mês e meio, num domingo lá na igreja. O Espírito Santo, sentei em casa, preparei essa mensagem. E o Espírito Santo ministra porque eu quero curar. Nossa, foi um chororô. O Espírito Santo curando muita gente. O Espírito Santo sarando muita gente. Eu mesmo não aguentei, porque eu também preciso de cura em várias áreas. Como que nós podemos saber se nós temos feridas? O que eu fiz? Eu separei algumas coisas aqui para que a gente possa entender, para que eu possa levar você a entender um pouquinho. Não tem como a gente ministrar tudo, até porque temos um horário. Mas eu quero que você entenda e veja se você se encaixa em algum desses comportamentos. Primeiro, jamais admitir os seus erros. Quem tem trauma, quem tem ferida, quem precisa de cura, ela jamais admite os seus erros. Tenta sempre explicar os seus erros. Sempre tem uma explicação quando a pessoa erra. Jamais admite. Às vezes admite, porém ela fala assim, eu errei, mas você também fez eu errar. Eu admito, eu vacilei, mas se não fosse o motorista ter me fechado, eu admito, eu gritei, mas foi porque você... A pessoa nunca admite, sempre tem uma explicação. Ela tenta se justificar. É uma pessoa que precisa de cura na alma. Tu conhece alguém assim? A outra pessoa vive chantageando e manipulando. A pessoa ferida se utiliza de ameaças, ela é sutil para obrigar os outros a fazerem sempre o que elas querem. Manipulando, chantageando, trabalhando na mente do outro. Igual uma Jezabel, porque para ter uma Jezabel tem que ter quem? O Acabe. Só que homem também é Jezabel, tá? Porque espírito não tem sexo, ou é ele ou é ela. É um espírito. Então, uma pessoa que precisa de cura, ela está sempre manipulando as situações, para que ela possa estar por cima, se beneficiar e estar no controle. Você conhece alguém assim? Essa pessoa precisa de cura na alma. A outra coisa é mente confusa.
A pessoa que vive constantemente perturbada, confusa e não consegue alinhar bem as ideias, essa pessoa tem dificuldade de entender as situações mais simples. Ela não entende, a gente explica, a gente fala, e ela tem dificuldade de alinhar as situações. A outra situação, quando uma pessoa desqualifica o sucesso do outro. Você conhece alguém assim? Essa pessoa não tem alegria, ela não vibra com a vitória da outra pessoa. Na cabeça dela, era para ela estar lá. Quando ouve sobre algo que alguém fez, a pessoa ferida tem sempre uma história melhor, ou um feito maior, ou conhece alguém que tem um feito algo maior, só para desqualificar você. Ela nunca vibra com a sua vitória. Ela dá aquele sorrisinho assim meio amarelo, que Deus te abençoe, estou feliz por você, mas não está feliz. Você chega, você compra um carro novo, olha aqui meu carro. O fulano comprou um melhor. Essa cor é horrível. O carro do outro tem um sensor, esse aí não tem. Sempre querendo desqualificar a vitória do outro. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Essa pessoa precisa de cura na alma. É uma pessoa doente. A outra atitude, não ter sonhos. Vivem acomodadas e conformadas com a situação na qual se encontra. Eu nasci assim, vou morrer assim. Que está na mão de Deus. Se Deus quiser me abençoar, Ele abençoa. Se Ele não quiser, seja a vontade dEle. Deus sabe de todas as coisas, então é Ele que, Senhor, está em Tuas mãos. Se o Senhor quiser fazer algo grande na minha vida, se o Senhor quiser, vem do nada e me leve. Não é assim, é uma pessoa acomodada. Ela não tem sonho, ela não tem visão, ela não tem planejamento, ela não tem projetos. Sabe por quê? Porque ela se acha incapaz. Ela tem complexo de inferioridade. Ela olha e fala assim, poxa, não tem como eu ter uma empresa, não tem como eu ser um gerente, não tem como eu estudar, não tem como, o que as pessoas vão achar? São pessoas que ficam também preocupadas com as outras pessoas, o que as outras pessoas vão achar? O que as outras pessoas pensam? Vai lá, adora, canta, tá, mas não sei, vai todo mundo rir de mim. Pessoas que precisam de cura. Vai, faz, lidera, assume. Não, eu não sou capaz. Filho, eu também não era capaz. Tem gente que perde uma grande oportunidade porque não se acha capaz. Eu também não era capaz. Eu lembro que em 2009 eu estava numa boate, não sei se eu falei isso aqui já. Eu estava numa boate e o DJ, ele falou assim, essa música é para Deus. Aí colocou uma música do Regis Danese, entra na minha casa. E todo mundo da boate assim, com as mãos para o alto. E eu olhando aqui assim, eu bebendo, olhando aquele povo todinho. Aí eu pensei, nossa, quantas pessoas sedentas por Deus aqui. Quantas pessoas doentes. E eu era um. De repente, quando terminou a música, o DJ, agora essa música é para o diabo. Aí botou, que é de uva, que é de uva. Eu fui tirar satisfação com o DJ. Eu falei, DJ tá maluco. Subi, o DJ achou, a boate lotada, achou que eu ia pedir uma música. Eu falei para ele assim, tu tá louco? Como é que você manda uma música para Deus agora para o diabo? Tu tá louco? A ele, aqui não é o seu lugar. O que você está fazendo aqui? Aí eu chamei, pum! Faixa preta de jiu-jitsu, eu falei, vou mandar na orelha. Mandei na orelha dele, ele caiu, os seguranças vieram, meus amigos tampando na mão, e eu assim, caraca, o diabo falou o que eu estou fazendo aqui no inferno. Porque você está reclamando com ele no inferno.
Aí eu peguei a minha esposa, eu falei, vamos embora. Ela, eu nunca quis vir, eu sou uma cristã. Eu falei para você, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Bem feito, bem feito. Eu falei, nunca mais a gente entra numa boate. Outubro de 2009. Aí eu tive um sonho que Deus falou assim, um homem numa forma de uma nuvem. Eu falei, Senhor, eu estou com 30 anos de idade, até hoje eu não fiz nada na sua obra, até hoje eu não fiz nada. Eu tenho 2 ministérios na sua vida. Outubro de 2009, 10 anos afastado. Quando foi em janeiro, o Senhor, resumindo, o Senhor falou, você vai ministrar, você vai pregar. Aí eu falei, Senhor, mas como é que eu vou pregar? Olha o complexo. Como é que eu vou pregar, Senhor? Eu nunca preguei, eu nunca liderei, eu nunca fiz nada. Eu sou gago, Senhor. E eu gaguejava. Eu gaguejava, tá? Era gago. E eu falei assim, caramba, o primeiro que me ouvir vai rir, eu vou suar, eu vou tremer. Eu precisava ser o quê? Curado. E eu falei com o Senhor, Senhor, me cura para eu pregar. Ele, não, tu prega para eu te curar. Eu falei, não, Senhor, me cura, Senhor, para eu pregar. Eu prometo, Senhor. Ele falou, tu já prometeu tantas vezes e não cumpriu? Vá ministrar. E aí, eu cheguei para o meu pai, ele estava no hospital. Falei, pai, Deus está mandando eu ministrar, eu pregar. Aí ele, você? Tu está desviado? Aí eu falei, mas o Senhor me trouxe e me mandou eu ministrar da escola dominical. Ele, escola dominical? Eu falei, E éramos 7 igrejas, então na ceia reunia todas as igrejas reunidas ali, e eram 8 pastores. Olha só que loucura. E eu fui ministrar para pastores, a primeira vez que eu preguei, a primeira vez que eu fiz qualquer coisa na igreja. Não dormi de sábado para domingo, fiquei desesperado, fiquei treinando na frente do espelho, como é que eu vou falar para não gaguejar? Aí fiquei, diafragma, Glaucio, diafragma. A paz do Senhor, irmãos, nesta manhã tão gloriosa, e eu com o notebook, e eu iniciei meu ministério, ensinando, como eu estou fazendo aqui para vocês hoje, com o notebook falando. E aí eu recebi a cura, não apenas física, mas cura na alma. Sabe por quê? Porque aos 6 anos de idade, eu fui abusado, filho. Meus pais foram para a igreja, eu fiquei com meu tio, irmão do meu pai, que era pastor, em casa. Eu tinha 6 anos de idade. E ele abusou de mim. Aquilo, desatou o meu olhar para a imoralidade, para o sexo. Bem novinho. E me traumatizou, feriu, marcou a minha alma. E eu nunca tinha contado para ninguém, porque eu achava que era eu que era o culpado. Eu falei, caramba, 6 anos de idade... Sei lá, eu fiz alguma coisa? Não, era o cara que era mau. O cara que era um tralha. Que não era convertido, era um pastor, mas não tinha sido transformado. Assim como ele marcou muitos outros primos meus, que depois eu fiquei sabendo, depois que eu contei, os outros começaram a contar. Eu fui vivendo a minha vida toda achando que eu era o culpado. Eu não contei para o meu pai, eu não contei para minha mãe, olha só. Afetou a minha fala com 6 anos de idade, porque eu não gaguejava, afetou a minha fala. Com 12 anos de idade, eu tive a minha primeira relação sexual. Não podia contar porque ele falou, se você contar, eles não vão acreditar em você. Eles vão acreditar em mim, porque você é uma criança. E a gente lembra de tudo. Você que passou por isso, você sabe. Que você lembra de tudo. Só que de repente você nunca contou para ninguém. Por vergonha, eu também tinha vergonha. Eu tinha vergonha de mim. E das pessoas falar assim,
esse cara aí não foi curado, esse cara aí vai ficar perto de um filho meu, vai fazer a mesma coisa. Eu falei, poxa, eu não posso contar para ninguém. E aí, quando eu respondi e disse sim ao Senhor para eu poder assumir o meu chamado, o Senhor falou, agora eu vou te curar. Depois de pastor, eu cheguei para minha esposa e falei, cara, eu tenho que te contar algo, porque senão eu não vou receber cura. Aconteceu isso, quando eu tinha 6 anos de idade. Por causa disso, eu fui por esse caminho. Porque eu não fui discipulado, eu não fui cuidado, eu não fui tratado. Porque isso nem sonhava em pregar numa igreja, filho. Hoje ainda está começando, mas antigamente, falar de pedofilia, falar de sexo, falar de imoralidade, e era muito difícil na igreja. Porque ia expor a liderança, ia expor a igreja, ia expor o pai, ia expor o tio, ia expor o pastor. Não pode trazer escândalo, mas pode deixar a pessoa na escuridão, pode deixar a pessoa ferida, pode deixar aquela criança mal, mas vamos preservar a nossa reputação. Aí quando eu contei para minha esposa, eu falei, agora eu vou conversar com ele. E ele estava lá no meu pai, e falei, tio, lembra quando eu tinha 6 anos de idade e ele amarelou? Porque ele não esqueceu. Lembra quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais foram para a igreja e eu fiquei em casa contigo? Você lembra? Aí ele começou a chorar. Aí eu falei, só que hoje eu estou liberando perdão para você. Eu não vou ser mais seu escravo. Eu não vou carregar você mais comigo. Eu quero que o Senhor feche essas feridas. Porque de uma ferida foram abrindo várias feridas durante os anos. E eu não entendia porque eu tomava determinadas atitudes. Meu pai, quando ele ficou sabendo daquilo, ele chorava. De repente, tem alguém aqui que foi abusado, mas nunca contou para ninguém. Ah, mas eu já estou com idade, eu vou contar, eu vou trazer essa dor. Não, você vai liberar essa dor. Vai mandar ela embora de você. Você vai trazer, não, eu vou trazer escândalo. Não, você vai trazer cura. Porque de repente dentro da sua casa outras pessoas precisam também saber o que aconteceu contigo para poder ser curado também. Pessoas serem curadas. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de ousadia, de coragem. Você tem um espírito de coragem, espírito de medo é maligno. Não, o que vão... Eu vou trazer confusão para dentro do meu lar. Não, você vai trazer cura para dentro do seu lar. Mas para trazer cura tem que ter o confronto. E tem gente que não gosta de confronto. Mas o Senhor, Ele me deu ousadia. Vai lá, fala com Ele, confronta. Para você ser curado. Porque se você não confrontar, você vai ficar doente, e uma pessoa doente, ela adoece outras pessoas. Vou repetir, uma pessoa doente, ela adoece outras pessoas. Sabe por quê? Porque ela não vai saber lidar com os doentes. Ela vai falar o seguinte, deixa para lá, bota no cantinho, joga por debaixo do tapete e segue a sua vida. Até hoje foi assim. E isso é maldade. Porque Jesus levou sobre si as nossas dores. E se você aqui hoje fez isso com alguém, peça perdão ao Senhor. E não faça isso nunca mais com ninguém. Sabe por quê? Porque isso é crime. Não é só pecado, é crime. Peça perdão ao Senhor e abandone essa prática. Porque não é só quem sofreu, é quem fez, quem marcou, quem traumatizou.
Mas não é para você ficar debaixo de acusação e condenação. É para você liberar perdão para você e falar: Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou cometer esse crime, nunca mais eu vou cometer esse pecado. Outra coisa, está sempre transferindo a responsabilidade do seu fracasso. Sempre diz que a culpa de não ter tido sucesso na vida foi do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do esposo. Essa pessoa precisa de cura. Você conhece alguém assim? Era para eu ser um grande empresário. Eu perdi a oportunidade por causa dele, por causa dela. Era para eu estar estudando, mas foi por causa dele, por causa dela, que nunca deixou eu estudar. Essa pessoa precisa de cura. Uma pessoa ferida desconfia sempre de tudo e de todos. Não se aprofundam nos relacionamentos porque estão sempre inseguros, ou que os outros sempre querem tirar proveito dele. Se tiver dinheiro, pensa que todo mundo que se aproxima é vagabundo e que está querendo dinheiro ou se aproveitar. Você conhece alguém assim? Outra atitude, se acha o último biscoito do pacote. Soberbo, vaidoso. Eu sou, né? Eu sou o melhor. Eu sei mais, eu sou mais inteligente. Pessoas inteligentes como é difícil alguém entender. A pessoa é vaidosa. Você sabe que a vaidade é um espírito maligno, é espírito de feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Ali ele está falando para o feiticeiro, o bruxo lá fora não. Está falando para o crente feiticeiro. Outra coisa, ser hipocondríaco. Está sempre preocupado com a saúde e falando de doença. Eu conheço gente que quando você chega, Vitor, e aí, tá tudo bem? Estão indo, né? Tá muito bem, não. Chega na outra semana, e aí, meu irmão, tá tudo bem contigo? Não tá muito bem, não, pastor. Tá muito bem, não. Vira o ano 2024, e aí, Lília, tá tudo bem? Não, a Lília tá tudo bem, graças a Deus. E aí, tá tudo bem contigo? Tá difícil as coisas, estou no vento, né? Estou na luta. E tem aquele semblante de derrota, sabe aquela pessoa que tem aquele semblante de derrota? Você, misericórdia. Quando você vê aquela pessoa, fala, não, cara. Você até se desvia dela, porque aquilo ali pega. Ela é tão para baixo que se você ficar com ela 2 minutos, você também fica para baixo. Você conhece alguém assim? Eu conheço uma pessoa, eu sempre fujo dela. Na igreja tem uns 3, ô pastor, Não dá não, filho. Vai conversar lá com o pastor de casados, com o pastor dos jovens. Foram levantados para cuidar de você. Uma pessoa que ela é ciumenta, também, quando gruda em alguém, se torna possessiva com medo de perder. A pessoa é ciumenta, ela é controladora, ela é possessiva. No início está tudo bem, mas daqui a pouquinho está olhando o celular, o que você está olhando, o cheiro, o que está contigo, aonde você estava. Ela é ciumenta porque ela é insegura. Essa pessoa precisa ser curada também. Porque ela atrapalha o relacionamento, ela atrapalha o outro ter uma vida espiritual, e ela também não tem uma vida espiritual, porque ela não tem fé. O que é uma pessoa não ter fé? Não é ela falar que eu tenho fé. Não é ela falar que tem fé. Fé é você descansar no Senhor. É entrar no descanso. Como é que eu mostro para o Senhor, para o mundo espiritual, que eu tenho fé? Quando eu descanso. Quando eu coloco nas mãos do Senhor as situações adversas. As situações ruins. Senhor, está em tuas mãos. Me dê sabedoria para agir. Aquele que é ciumento, não, porque quem ama tem ciúme. Não, filho. Tem essa de quem ama tem ciúme, não. Quem ama confia. O amor cristão é, eu confio no Senhor. Eu amo Jesus e eu descanso em Jesus. Eu confio no Senhor. Você tem ciúme de Jesus? Jesus é só para mim, hein? Não é mais para ninguém não, hein? Tu tem ciúme? Não tem. Mas você não descansa.
E sabe que Ele vai agir? Descansa no seu relacionamento, descansa no seu casamento, descanse em relação aos seus filhos, descanse em relação à sua vida financeira, descanse no Senhor. Se Ele tem cuidado de você, se você tem feito a sua parte, se você tem orado, se você tem descansado, se você tem estado no centro da vontade do Senhor, descanse no Senhor. E deixa Ele agir, sabe por quê? Porque se você colocar um dedinho, você vai atrapalhar, você vai estragar. Vai dar tudo errado. Porque aonde um homem, sem a direção do Senhor, coloca a mão, dá ruim, filho. Por que você é ciumenta assim? Para quê? Isso é insegurança. Por que você é inseguro, é insegura? Alguma coisa aconteceu lá atrás. Ou foi rejeitado, ou foi traído, ou foi abandonado. Alguma coisa aconteceu lá atrás. Se você é assim, você precisa de cura. Outra coisa, comprar compulsivamente. Tem alguém aqui que compra assim? Não precisa, mas tem que comprar. Estou estressado, vou para o shopping. Toma, mulher, meu cartão. Vai lá, passa lá em 10 vezes. Depois a gente se vira. Gastam mais do que podem para manter uma aparência de alguém que ela não é, o que ele não é. Gasta. Como se estivesse comendo um chocolate. Mas até você comer chocolate também é doença na alma também. O tempo todo chocolate. Outra coisa, acostumadas a viverem na escassez. Preste atenção, escassez é um espírito maligno. Jesus falou assim, Jesus nos prometeu uma vida abundante, não uma vida na escassez. São pessoas que dizem, nasci assim, vou morrer dessa maneira, o importante é ser feliz. O que adianta ser rico, ter dinheiro e não ser feliz? Pensam que miséria também traz felicidade. Tu já ouviu alguém falar? Sou pobre, mas eu sou feliz? Mentira. O que adianta ser rico, mas infeliz? O que adianta ser pobre e infeliz também? Já viu aquelas pessoas que estão na pobreza, na miséria, na escassez, mas só porque tem uma cervejinha, um churrasquinho, ele acha feliz? Tem uma musiquinha de samba rolando, eu sou feliz, olha lá, pobre, olha lá, o rico está na depressão. Pobre também entra em depressão, filho. Eu prefiro ser pobre com Jesus do que ser rico sem Jesus. Eu prefiro ser rico com Jesus. Então para de falar mal de quem é rico, filho. Isso aí é doença na alma, sabe por quê? Porque você veio, de repente, de uma família pobre, de uma dificuldade extrema, e você ainda não conseguiu chegar. Por você não conseguir chegar, você começa o quê? A atacar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus faz o rico e faz o pobre, mas Ele não quer que a gente viva na pobreza, na escassez, porque pobreza é questão de mentalidade, é como você se vê. Como você pensa, assim você é. Como você visualiza, assim você é. Meu Deus é o Deus do ouro, mas eu sou feliz na pobreza. É igual o pai dos pobres. Vive lá na riqueza, mas os filhos vivem na pobreza. Mas o nosso Pai Celestial, filho, Ele vive na riqueza e quer que a gente também viva também. Porque a Bíblia diz que o Senhor Ele libera riquezas sem dores. O Senhor Ele prospera sem gerar dor em você. É que muitas das vezes a pessoa ela é dizimista, ela é ofertante, mas ela não busca por criatividade. Ela não busca empreender, ela não busca se atualizar, ela não busca fazer um curso para poder ser um profissional, ela não busca ser o melhor. E geralmente as pessoas sempre olham para o pior. Por que a referência é sempre o pior? Quando o horário 8 horas do culto, chega a 8h15. Caramba, irmão, toda vez chega 8h15, hein? Ah, mas e o fulano? Tá, mas
E eles que chegam mais cedo? Por que a gente tem sempre a referência os piores e não os melhores? Porque isso é por causa da natureza caída, por causa de Adão. Porque quando você entende quem você é no reino de Deus, você sempre vai querer fazer o melhor com excelência. Dentro, de repente, da sua limitação, mas você fazer com excelência. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Outra pessoa que ela precisa de cura. Ter dinheiro e não usufruir dele, é avarento, apegado a coisas materiais, é miserável. Mãozinha assim. A pessoa tem dinheiro, mas ela sempre fala que está dura. Ih, rapaz, estou passando por estou duro, e está difícil. Nossa, essa semana, ó, esse mês deu ruim. Nossa, tá sempre duro, nunca tem dinheiro, é avarento. Tu conhece alguém assim? Essa pessoa precisa de cura na alma, sabe por quê? Porque generosidade é dom. Vou repetir, generosidade é dom. Baixa da pessoa do seu lado aí, ó. Generosidade é dom. Sacode ela aí, generosidade é dom. E dom a gente se busca. Mas como é que a gente busca o dom da generosidade? Dando, filho. Grava isso, eu vou te falar. A única bênção que não vem através da oração é a bênção financeira. A única bênção que não vem através da oração é a bênção financeira, porque você primeiro tem que dar para receber. Não é você orar para receber. Eu nunca li isso na Bíblia. Você ora para receber. Você ora para receber. Quem ora mais, mais colhe. Quem ora menos, menos colhe. Não, quem semeia, mais. Quem semeia, mais. E essa semeadura faz você acessar a colheita nas regiões celestiais, em que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Quanto mais você semeia, mais você colhe. O tamanho da sua colheita dependerá do tamanho da sua semeadura. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou colhendo tão pouco, mas de repente você é inconstante. Você, ao invés de entender o amor de Deus por você e tudo tem um tempo, você sempre olha para o outro, olha o que uma pessoa ferida faz. Eu que mereci aquilo ali, porque, ó, tá vendo aqui? Eu estou dando e ele é infiel. Eu estou trabalhando porque eu não tenho e o outro nem se dedica na igreja e eu me dedico. Pronto, você está com uma doença. Fulano só vem no domingo à noite e é tão próspera, tão próspero. E eu estou aqui em todos os cultos e não sou doente. Você precisa parar de tomar conta da vida dos outros. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, a partir de hoje, vai gente, vira aí em nome de Jesus, vai tomar conta da sua vida. Vai tomar conta da sua vida. Sabe por quê? Porque até você tomar conta da sua vida está difícil, filho. Aí vai tomar conta da vida do irmão da igreja, não ora por ele, mas quer falar mal dele. Fala a Deus. Perde tempo, ao invés de estar ali, Senhor, me dá criatividade, Senhor. Senhor, toca no meu coração, ó Pai. Me dê condições para que eu possa fazer aquele curso, atualizar. Senhor, dá uma direção. Está tomando conta. Olha lá, não vem e é abençoado. Não vem, está perdendo tempo. Você precisa ser curado, você precisa ser curada, filha. Cura da alma. Estou quase terminando.
A pessoa que precisa ser curada emocionalmente também tem dificuldade para dizer não. Tu conhece alguém assim? Assume mais compromissos do que por medo de desagradar e perder as amizades, as pessoas. Uma pessoa que precisa também ser curada, ela sente-se sem méritos diante de elogios, possui uma autoimagem negativa de si mesmo, não consegue receber bênção. Se alguém chega até com uma oferta, toma aqui uma oferta, não, mano, dá ali de oferta, não vou receber não. Ou quando chega e fala assim, meu irmão, você é bênção, toda honra e toda glória a Jesus Cristo, a Jesus Cristo. Mas quando chega em casa, ó, eu fui elogiado, ó. Saiba receber elogios, porque Deus vai usar pessoas para te honrar. Não busque por elogios, mas saiba receber. Porque quem busca elogios, na primeira crítica, vai ao chão, vai à lona. Não busque, mas saiba receber honra. Se o Senhor está usando alguém para poder te honrar, receba. Mas é no seu coração, não é no seu falar. Você agradece, muito obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Você também é bênção. Mas no seu coração, você sabe que é Jesus em você. É Jesus em mim. Você não precisa ter uma falsa humildade, toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Mas aí quando não elogia, o pastor ralei pra caramba, ele só elogiou o outro, ele não falou de mim em oculto. Ninguém sabe, mas você sabe. O que adianta? Porque Deus quer o seu coração. Timidez excessiva, medo, a pessoa fica paralisada diante de determinadas situações, tem medo de se posicionar. Quando está numa roda, diz que vai falar, que vai fazer acontecer, mas quando chega na hora, conhece alguém assim? Vai ver só quando eu falar com ele, quando eu estiver com ele, quando eu estiver com ela, vai ver. Aí quando chega, não vou falar não. Fica com medo. Não, porque se eu falar, vai ter confusão. Se eu falar... A Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria para falar. Mas também a gente não pode se acovardar. Tem momento de falar e tem momento de ficar calado. Viver debaixo de angústia, o tempo todo preocupado com algo. Pessoas que têm problemas na área sexual, pornografia, homossexualismo. Algo aconteceu quando criança, rejeição do pai, abuso, abandono do marido, da esposa, violência doméstica, vícios. Você sabia que o ateu, ele tem problema de paternidade? Todo ateu, grava isso, todo ateu, ele tem problema de paternidade. Porque o ateu, ele tem problema de rejeição. Não sei se você conhece algum ateu, mas quando você estiver com um ateu e ele for verdadeiro, você fala assim, você se sente amado pelo seu pai? Como é o seu relacionamento com o seu pai? Porque às vezes foi um pai dentro de casa, mas não foi presente. Amava mais os outros filhos do que ele. Ou o pai morreu cedo, ou o pai abandonou, ou o pai maltratava, ou o pai amaldiçoava, ou o pai não ligava. Então, o ateu, ele pega a imagem do pai, não é da mãe, é do pai, e olha para Deus e fala, se você é tão bom, por que eu passei por isso? Ele começa a questionar Deus. Se Deus fosse bom, ele não ia deixar meu pai me rejeitar, me abandonar, me maltratar, sair de casa, fazer isso comigo, e não ia. Por quê? Se Deus é bom mesmo, por que ele deixa as pessoas sofrerem? Se Deus é pai, por que ele deixa seus filhos sofrerem? Ele começa a questionar, por quê? Ele tem um relacionamento ruim com o pai. Então ele tem problema de paternidade. E aí ele coloca a culpa
em Deus. Por isso você, pai, tem que derramar amor para o seu filho, para a sua filha. Porque a filha e o filho, eles vão olhar para o pai e falar assim, assim é Deus. Se eu me sinto amado pelo meu pai, eu sinto o amor de Deus por mim. Se eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar em Deus, Pai. Você conhece alguém que é ateu? Ele precisa de cura. Problema de paternidade, rejeição. Você sabia que a rejeição, o espírito de rejeição, abre portas para a rebelião? Toda pessoa insubmissa, seja na igreja, seja em casa, na escola, no trabalho, toda pessoa que tem problema de se submeter a alguma autoridade, seja espiritual ou natural, quando você vai olhar a vida dela, ela tem um espírito de rejeição. Eu nunca me submeti a homem nenhum, como é que eu vou me submeter ao pastor? Eu tenho dificuldade. Porque quando eu olho para o pastor, quem eu vejo? Meu pai. Eu não tive pai, eu nunca tive que prestar contas ao meu pai, eu nunca tive que me submeter ao meu pai nunca me deu ideia, e aí essa pessoa está sempre buscando, tudo que ela faz pensando na aprovação do pai. Meu pai, poxa, bem que poderia me elogiar, meu pai poderia ter abraçado, meu pai poderia ter sido mais carinhoso, mais atencioso, mas o meu pai, ele nem esquenta para mim, ele nem liga para mim, ele nunca deu ideia para mim. Aí eu vou ter dificuldade de me submeter. Venho para a igreja, começo a servir, ou cantando, ou na recepção, ou liderando, ou mesmo sendo pastor. Eu começo a servir. Quando essa pessoa começa a ser confrontada, ela, pum, o espírito de rejeição já, pum, opa, e aí ela vai para o espírito de rebeldia, insubmissão. Está errado, não, eu não aceito. E aí, espírito de rebeldia é como de feitiçaria. Olha o que o espírito da rejeição faz. Leva a pessoa a ser um feiticeiro na casa do Senhor. A pessoa que é insubmissa, é rebelde, na igreja, ela é uma feiticeira, ele é um feiticeiro. Eu vou te falar, as igrejas evangélicas, assim, ó, de feiticeiros, ó, que se levantam contra a autoridade espiritual, não se submete. Você conhece alguém que saiu daqui em insubmissão, em rebeldia? É um feiticeiro, é uma feiticeira. Aí você vai pesquisar, mas ele foi criado pelo pai. Mas como é que foi a criação? Ele se sente amado? Não se sente amado. Porque ele foi rejeitado. A pessoa ferida diz assim, né? Eu não sou Deus para perdoar. A pessoa ferida, ela não perdoa. Porque outra pessoa fez mal a ela. A pessoa ferida vive debaixo de culpa. Então, o que nós devemos fazer para receber a cura e sair dessa prisão? Confessar ao Senhor e liberar perdão. Quando você libera perdão e reconhece que você precisa de cura na alma, tudo muda na sua família. Seu casamento muda, seu relacionamento com o marido muda, com a esposa muda, com o pai, com a mãe, com os filhos. Filhão, tudo muda. Tudo muda. Eu vejo pessoas assim, que o casamento do meu avô e da minha avó, que lindo.
60 anos casados. Referência para mim. Eu lembro que eu fui no aniversário de 60 anos do casamento do meu avô com a minha avó. Aquele culto cheio de gente, lotado. Eu, Sandro, meus primos. Meu Deus, se soubessem que a minha avó é infeliz, cara. Se ela contasse tudo que ela passou e passa, todo mundo ia embora daqui desse culto. Porque é tudo uma mentira, é tudo uma fachada. Porque ela não poderia separar porque ela não tinha estudo, então ela se submetia àquela opressão dentro de casa. E aí vivia aquela fachada. Casamento, dá estalinho, os dois velhinhos. De novo, gente, para sair na foto, os dois velhinhos. Eu te amo, nós vamos morrer agarradinho. E ele com uma amante, dentro da igreja. Velho, tá? E com uma amante, e amante lá do lado. E a gente assim, misericórdia. Eu não vou me meter. Eu só fui na festa. Eu falei, misericórdia. Imagine a igreja como é que está doente. Se o líder está doente, a igreja está doente, filho. Se quem é cobertura espiritual está assim, imagine a igreja. Vamos orar? Eu vou te dar uma orientação, a gente está encerrando. Eu quero que você fique sentado mesmo. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Enquanto o John estiver tocando, cantando, você vai levar o seu pensamento aonde eu falei, de repente fez sentido na sua vida. Enquanto ele estiver adorando, você não vai ceder a esta ferida, você vai bater de frente com esse trauma e essa ferida. Você não vai ceder a este problema, você vai liberar este problema, você não vai ceder para esta pessoa, você vai liberar essa pessoa da sua vida. Pensa nessa ferida, pensa nesse trauma. Você pode chorar, não se preocupe com ninguém. Aqui é um lugar seguro, propício para você ser curado, curada. Enquanto a gente estiver adorando, você vai falar assim, eu libero perdão para essa pessoa, e tu dá um nome. Eu libero perdão para mim. E quando eu falar, seja arrebentado as amarras do passado, você vai sentir algo saindo de você, estourando dentro de você. Você vai sentir uma corrente se arrebentando todinha, estraçalhada pelo poder do amor de Jesus. As amarras serão arrebentadas, as amarras do passado. E você vai sentir a cura dentro de você. Começa a liberar o perdão. Verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo
fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Você precisa liberar perdão no mundo espiritual. Deixa ele ir embora da sua vida, deixa ela ir embora da sua vida. Libere perdão para você, não viva mais debaixo de culpa, de condenação, por um erro do passado. Veja, Jesus está fazendo algo novo na sua vida, na sua família. Se tiver que chorar, tu chora. Eu sei que doeu. Eu sei que te traumatizou. Eu sei que você nunca contou para ninguém, mas eu já estive no seu lugar. Isso já aconteceu comigo. Espírito de rejeição, eu também tive também. Já vivi assim, nessa escuridão, noites escuras, sem alegria, tristeza, vontade de sumir, de morrer. Já tentei suicídio também, tentei tirar minha própria vida por causa desses traumas, das feridas. De repente você não pode contar para ninguém, mas conte para Jesus. Conte para o seu pai, você tem um pai celestial e ele te ama, só ele pode te ajudar. Só ele pode te abraçar. Só ele pode te curar. Eu sei que você queria somente o carinho do seu pai, da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos. De repente você só queria um abraço do seu pai, da sua mãe, mas nunca recebeu um abraço. Por isso que você é durão, é durona. E às vezes você não consegue abraçar seu filho e sua filha. De repente você não sabe nem o que é ser amado por um pai, por uma mãe. Você foi órfão, foi criado pelo avô, pela avó, pelos tios. E de repente, no seu subconsciente, você age igual você condenava, igual você reclamava de como era tratado. Mas a partir de hoje, vai ser tudo novo na sua vida. A partir de hoje, o teu pai vai preencher com o grande amor dele, esse vazio que está dentro de você, que só o amor dele pode preencher. Libere perdão. Perdoa você mesmo. Em nome de Jesus, sejam arrebentadas as amarras do passado. Em nome de Jesus, sejam arrebentadas as amarras do passado. Sente dentro de você essa angústia indo embora. Sinta dentro de você este mal batendo em retirada, esse peso indo embora. Sinta o abraço de Jesus. Sinta o abraço de Jesus. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado. E o abraço, fique de pé, por favor, e dê um abraço nele, um abraço nela. E você vai falar para ela assim: sinta o abraço de Jesus. Dê um abraço nele, um abraço nela. Dê um abraço forte, não larga não. Dê um abraço nele, abraça ele, abraça ela. Deixa ninguém sem ser abraçado, não. Abraça a pessoa que está aí na sua frente, sua atrás também. Sinta o abraço de Jesus. Receba a sua cura.